Ei, você, lembra dessa substituição na Copa do Mundo de 2014? Vai entrar o Krul para a saída do Silesen, a mudança que faz a seleção da Holanda. O responsável pela saída do Silesen para a entrada do Tim Krul na disputa de pênaltis é Louis van Gaal. O técnico holandês virou notícia no mundo todo e ficou ainda mais conhecido pela ousadia, principalmente depois da troca ter dado certo e ter mantido a Holanda viva no Mundial. Mas há anos o Van Gaal tem outra fama no futebol europeu que nada tem a ver com a de ousado, mas sim a de odiar brasileiros. É por isso que o Radar Peleja de hoje te conta sobre a polêmica relação do Van Gaal com jogadores latinos. Um dos treinadores holandeses mais conhecidos do futebol, o Louis van Gaal entrou para a história ao ser o comandante do histórico time do Ajax de 95, que acabou ganhando a Champions League de forma invicta, e também daquele Barcelona no final dos anos 90. E foi no clube catalão que a fama de não gostar de brasileiros começou. Em 99, depois de 2 temporadas no Barça, o Van Gaal viu um dos jogadores do seu time ser considerado o melhor do mundo, o brasileiro Rivaldo. Mas ele não parecia se importar muito com isso, e depois de desentendimentos sobre a posição em que o Rivaldo jogaria, começou a deixar o meia no banco de reservas. As explicações do Van Gaal para as tretas que começaram a rolar depois disso foram de que as diferenças culturais atrapalhavam a implementação do seu estilo de jogo e que algumas lideranças do grupo acabavam boicotando o cara. A partir daí, torcedores e jornalistas passaram a acreditar que estava rolando uma perseguição pelo Rivaldo ser brasileiro. Em 2019, o Van Gaal relembrou a história e disse que o motivo para eles não se darem bem era outro. Eu escalava pela esquerda. Foi quando elegeram o melhor do mundo. No dia seguinte do prêmio, me pediu pra falar com os companheiros. E quando eu pensei que ele ia agradecer todo mundo, ele foi lá e disse: eu não vou jogar nunca mais de ponta, vou jogar de 10. Eu falei que ele não jogaria mais como titular. Havia sido o melhor do mundo jogando de 11, graças aos seus companheiros. E aí ele agradecia todo o esforço dessa maneira. Ele também se defendeu das acusações da imprensa sobre a sua personalidade, dizendo que não era arrogante e que a imprensa tinha criado essa imagem. Em 2020, foi a vez do Rivaldo falar sobre a sua relação com o técnico. Uma vez ele brigou comigo por 20 segundos de atraso, até mostrou o relógio. Era difícil, era um bom treinador, mas ele era muito difícil, pegava muito no meu pé. A teoria de que o Van Gaal não gostava de brasileiros ganhou ainda mais força com a discussão entre ele e o Giovani por causa de uma viagem. Segundo o Giovani, o Van Gaal insistiu para que ele viajasse com o elenco para um jogo em Tenerife, mas quando eles chegaram lá, o treinador disse que ele não entraria em campo. Ele é o Hitler dos jogadores brasileiros, é arrogante, orgulhoso, tem problemas e não tem a menor ideia sobre futebol. Ele é louco, minha vida com ele foi um horror. Depois que saiu do Barça, Van Gaal teve passagens pela seleção holandesa e pelo AZ Alkmaar, antes de ser contratado pelo Bayern de Munique em 2009, onde voltou a conviver com essa fama. Ele se desentendeu com o italiano Luca Toni, que deu uma entrevista dizendo que tinha problemas de convivência com o técnico. As declarações do atacante não pegaram bem e o Van Gaal afastou ele do elenco. Tempos depois, já no Genoa, o Luca Toni falou sobre a postura do treinador e o acusou de xenofobia. Ele não gosta de jogadores do Sul, dos brasileiros, dos argentinos. Ele não gosta também dos italianos. Ele prefere trabalhar com os holandeses, os alemães ou os jogadores que tenham essa mesma mentalidade. E as reclamações sobre isso não pararam por aí. Numa outra oportunidade, agora numa entrevista para o jornal italiano, o Luca Toni voltou a afirmar que o holandês é xenófobo. O Van Gaal odeia jogadores latinos. No Bayern, ele procurava qualquer oportunidade para brigar comigo, com o Ribéry e com o Lúcio, porque os torcedores nos adoravam. Um dos caras citados pelo Luca Toni, que também não se deu bem com o técnico, foi o Lúcio. Quando o Van Gaal chegou no Bayern, o zagueiro brasileiro estava há 5 anos no clube e era um dos principais jogadores do time, além de ser um dos ídolos na torcida. Voltando de férias para mais uma temporada, o Lúcio foi surpreendido com a notícia de que o novo treinador tinha colocado seu nome numa lista de dispensa. A justificativa do Bayern e do Van Gaal foi de uma renovação no elenco, mas o brasileiro não parecia ter se convencido disso. Eu respeito também pelo direito dele ser o treinador, ele que escolhe os jogadores, mas para mim chegou a ser uma surpresa sair do Bayern de Munique. Eu acho que ele tinha esse certo preconceito com o brasileiro, né? Porque eu me lembro uma época que o Rivaldo também foi ganhou bola de ouro, foi um dos melhores jogadores do mundo e ele barrou o Rivaldo no Barcelona, né? E isso já ocorreu com outros brasileiros também. Ele ainda disse que antes de ter contato com o Van Gaal, ele não acreditava no boato de que o Van Gaal não gostava de jogadores latinos, mas que só 7 dias de convivência com o holandês foram suficientes para mudar de ideia. Depois de sair do Bayern de Munique, o Lúcio foi para Inter de Milão e meses depois pôde se vingar do técnico. Ele enfrentou o Bayern na final da Champions e foi um dos destaques da partida, que terminou com vitória italiana por 2-0, com os gols do título sendo marcados pelo Diego Milito, um jogador sul-americano. Em 2014,
2014, já no United, um jogador denunciou a suposta xenofobia do treinador holandês, o lateral Rafael, que estava no clube há alguns anos e também foi dispensado quando o Van Gaal chegou. Van Gaal é um dos piores treinadores que eu já conheci. Muita gente me disse que ele não gostava de brasileiros. Me disseram que ele me mandaria embora, e foi isso que aconteceu. No segundo dia, ele chegou pra mim e disse que eu poderia sair. Eu nem tinha treinado e ele me falou isso. Mas no meio de tantas essas tretas com jogadores brasileiros, teve um cara daqui que conseguiu se dar bem com o Van Gaal, o centroavante Ari. Eles trabalharam juntos no AZ Alkmaar e aparentemente não foi tão fácil conquistar a confiança do técnico. De cara, quando eu conheci ele, notei na hora que teria que mudar algumas atitudes minhas pra me dar bem com o cara, principalmente em relação à disciplina. Ele cobra muito isso dos atletas. E se você notar, ele dificilmente trabalha com brasileiros, porque ele acha que nós somos indisciplinados. E aí, você conhecia essa teoria sobre o Van Gaal? Uai, seu app de vídeos curtos.